Rádio Justiça conversa agora com o advogado especialista em direito tributário, o doutor Flávio de Aro Sanches, sobre a cobrança de tributos e a relação entre o fisco e o contribuinte. Doutor Flávio de Aro Sanches, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Eu que agradeço, é muito bom estar com vocês para falar um assunto dessa importância. Bom, primeiramente eu gostaria que o senhor nos explicasse como o fisco funciona. Pois não. O fisco, na relação com o contribuinte, tem sido sempre cada vez mais aparelhado, né? E com isso ele vem lançando o tributo num primeiro momento para depois, quando há uma inadimplência, seguir na execução. Acho que essa parte da execução da dívida é que tem sido o maior dos problemas que gerou o assunto que a gente vai falar agora. O sistema tributário do país permite ao contribuinte confiança? Veja, na parte de arrecadação, no lançamento do tributo, não tenha dúvida, eles são bastante aparelhados, como eu disse, e eles conseguem alcançar muito fortemente a tributação, a informalidade vai acabando, isso é notável. A gente fica um pouco receoso quanto à retribuição que se recebe e até um pouco na isonomia, né? Quem paga fica num sentimento, será que está todo mundo pagando? Mas essa é uma questão da arrecadação. Eu acho que a gente vai conversar um pouco mais até sobre a forma de cobrança pós-lançamento, ou seja, uma vez que não há o pagamento dentro do vencimento. E como fica nesse caso? Bom, é o seguinte, a gente tem uma evolução no tempo em que se provou que a lei de execução fiscal, que data de 1980, ela não está conseguindo alcançar o objetivo dela de recolher, de buscar o tributo que já está vencido e não pago. E historicamente, matematicamente, se vê que os índices de arrecadação são inferiores a 5%, é o que se tem de informação, e isso causa um desconforto enorme, porque a gente tem muitos procuradores na União, nos estados, e não importa o número do procurador, não avança o volume que se arrecada. Quando se faz uma arrecadação maior, historicamente tem sido por conta do lançamento de anistia. E a anistia, muitos criticam, é uma forma de deseducação do bom contribuinte. Então, esse é o cenário que gerou as novas regras federal e estadual que eu comento no artigo. Quais são os problemas mais comuns enfrentados pelas empresas quando a questão é o recolhimento de tributos? Vamos lá. Na área federal, que gerou a mudança legislativa muito recente e que com isso gerou a portaria 33 da PGFN, ela vem fazer uma constrição dos bens do devedor antes mesmo da execução fiscal. Isso é um objetivo antigo deles. Há mais de 15 anos eu lembro de participar de discussões, de projetos de leis, e eles queriam desde sempre trazer para fora da execução fiscal, na mão da Procuradoria, uma forma de eles bloquearem os bens do devedor, mas sem a presença de um Estado juiz sempre causou muito medo, porque se a Procuradoria tiver tamanho poder, como hoje a gente já tem às vezes alguns bloqueios judiciais que vêm judicialmente, né, como a palavra diz, bloqueio judicial, eu não vou ser pleonástico aqui, mas leva um sentimento do contribuinte de muita insegurança, bloqueios que depois se provam indevidos e tal, mas no momento que ele acontece na justiça dá um sentimento muito ruim. E aí, essa regra nova permitiu justamente que eles fizessem uma constrição, mas daí colocou um prazo, para que em 30 dias eles entrem com a execução fiscal. Isso mudou uma série de coisas, porque vai eliminar o que a gente chama de cautelar preparatória da execução fiscal, porque as empresas, e respondendo muito a tua pergunta, hoje em dia ela tinha entre a dívida ser inscrita e já lhe causar impedimento de CND, e depois
ela ser executada para você poder até apresentar uma garantia, às vezes podia demorar mais de ano, você tinha que fazer essa ação cautelar e apresentar alguma coisa para garantia, como por exemplo um seguro. E essa nova regra, ela tende a eliminar essa cautelar. Ela permite, inclusive, a garantia. Então, tem coisas boas. Isso tem. A gente tem que reconhecer. Mas há um poder que está sendo conferido à Procuradoria que vai ter que ser exercido com muita responsabilidade. Isso no âmbito federal. Aí vai ter o estadual que a gente pode falar também. O senhor acredita que novas demandas serão apresentadas ao Judiciário quanto à questão? Na verdade, o volume de demanda ela vai se manter a mesma, porque é a mesma dívida que já existia e caminhava mais lento rumo a uma execução fiscal, que agora vai ter talvez até uma diminuição, porque nesse momento pré-execução fiscal, a Procuradoria vai abrir uma chance do contribuinte criar um contraditório, do contribuinte discutir, por exemplo, mas essa matéria já foi declarada inconstitucional, esse tributo não é devido, esse tributo já foi pago, questões que muitas vezes eram levadas em exceção de pré-executividade, que é uma coisa simplificada, vamos dizer assim, para resolver um problema, mas já no judiciário, e muitas vezes trazia condenação para a Procuradoria, né? Então eu vejo muito que a Procuradoria tenta levar a coisa para um lado de desjudicialização, como se fosse uma atenção ao contribuinte. Eu vejo que é o caminho de uma desjudicialização, o que é muito louvável, mas é no benefício dela, no sentido de proteger ela. Como a Procuradoria defende, em última instância, o erário, então defende a todos, é melhor assim do que não tivesse nada disso. Mas vamos colocar as coisas no devido lugar, não é por ter olhado para o contribuinte, é sim por ter tomado alguns cuidados que há muito tempo já deveriam estar sendo observados. Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Flávio Diário Sanches, sobre a cobrança de tributos e a relação entre o fisco e o contribuinte. De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto quando a fonte pagadora fica impossibilitada de fazer a retenção por força de decisão judicial, por exemplo? Nesse caso, quando uma ordem judicial impede que você faça uma retenção, e essa retenção acontece em favor daquele que seria o efetivo devedor do imposto, né? Então é o que a gente chama de responsabilidade. Você é pagador por retenção em razão de uma responsabilidade legal. O juiz, afastando essa legislação que atribui essa responsabilidade, a responsabilidade é deslocada novamente para quem deveria arcar e é o contribuinte de direito. Então volta para quem arca com o ônus financeiro do tributo. É possível melhorar a arrecadação de tributos no país sem que o contribuinte se sinta forçado a fazer a sua parte? Veja, é uma ginástica. A legislação do Estado de São Paulo, com a aprovação do recente programa Nos Conformes, que a gente comenta também no artigo, ela caminha um pouco nesse sentido. Ela quer incentivar, ela quer premiar bom contribuinte, ela faz um rating de contribuinte de A a E, trazendo quando que a pessoa deixa de ser um bom contribuinte, como, por exemplo, deixando de pagar o imposto por meses seguidos. Isso é uma forma de atacar um problema crônico, observado sobretudo em épocas de crise, em que as empresas optam entre deixar de pagar uma folha de salário, um fornecedor, não pagar o imposto, porque o dono do imposto, que é o erário, vai demorar um pouco para vir atrás. Isso você não pode deixar de pagar um fornecedor e etc. Veja, eu acho que está certo, tem que defender o seu, e na medida em que o custeio do público depende de imposto, então a gente necessita disso, e não dá para deixar uma dívida crescer sem cobrar. O problema é que a gente não está dando alternativa para as pessoas que, de boa fé, estão em dificuldade financeira momentânea.
Eu também não acho que aquela questão que muito se argue em recuperação judicial, mas a função social da empresa, isso é um conceito um pouco ultrapassado. E realmente, se a empresa não tem viabilidade, é melhor que ela dê espaço a outras, ou até outra forma de negócio, porque pode não estar mais justificando aquilo. O emprego não é que ele vai acabar ali e nunca mais vai surgir, ele se desloca para outra atividade de indústria, serviço, comércio periférica. E aí a gente tem, mas dentro disso ainda, você tem sim dificuldades momentâneas. E a crise é um exemplo disso. E a gente vê um enorme número de empresas que vêm tentando pagar seus impostos e regularizar a sua situação. Para isso, acho que a anistia é salutar e dá um incentivo. E essa empresa volta a produzir riqueza e operar no azul. Então, identificado esse problema momentâneo, está faltando na nossa legislação a transação tributária e outras formas de viabilizar negócio, vamos dizer assim. A gente vive com princípios constitucionais tributários muito engessados, que, de fato, hoje em dia trazem alguns problemas nesse sentido. Mas se fosse possível, por exemplo, negociar um momento da empresa em que fosse pago com parte de faturamento e outras possibilidades, você viabilizaria aquela empresa para, no momento subsequente, ela conseguir honrar o que deixasse de ser pago no momento. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Flávio de Aro Sanches, sobre a cobrança de tributos e a relação entre o fisco e o contribuinte. Dr. Flávio de Aro Sanches, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e informações na Rádio Justiça. Eu que agradeço. Um abraço a todos.